Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição dos jovens do quarto trimestre de 2023, estudando a lição A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Chegamos na lição de número 10. E o título da lição de número 10 é Fé para crer que milagres acontecem. É uma lição gloriosa, uma lição de conteúdo vasto, em especial nos evangelhos e os milagres do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar você para ouvir a explicação e o conceito de milagres, algumas passagens de milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo e ratificar que nós, como igreja do Senhor, nós cremos na atualidade do Deus que, pela sua compaixão, mediante a fé daqueles que ouvem a palavra, faz milagre na vida daqueles que creem, para que as suas palavras sejam cumpridas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Aplicaremos nesta lição a nossa forma de análise das lições da escola bíblica dominical, primeiramente se detendo no texto bíblico, fazendo um exegese do mesmo, depois indo para o conteúdo, buscando uma coerência teológica e bíblica do que o autor propôs, também trazendo dicas para os professores de escola dominical nos tópicos, trazendo para o nosso entendimento tudo aquilo que a lição traz como objetivo e, por fim, aplicando na nossa vida o conhecimento que foi aprendido na lição desta semana. O texto bíblico se encontra em Mateus, no capítulo 13, dos versículos 54 aos versículos 58. O texto do versículo 54 diz: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? O contexto é de Jesus na Judéia, depois de ter ensinado várias parábolas, ele decide voltar para Nazaré e o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 23, deixa bem claro que ele foi direcionado pelo próprio Deus por revelação, quando ainda criança, seu pai José e Maria, para que eles se estabelecessem em Nazaré, para que se cumpra as escrituras e ele será chamado Nazareno. No nosso canal principal, canal Bíblia de Fato, nós temos um vídeo onde nós explicamos por que Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. E a explicação é simplesmente fantástica, porque principalmente quem chamava Jesus de Nazaré eram seus opositores com a intenção de menosprezá-lo, porque não havia profeta daquela região e muito menos que poderia ser chamado de Messias. E Jesus não fazia questão de buscar se defender, dizendo que ele era de Belém Efrata. Por quê? Porque ele veio também para ser rejeitado pelos homens. Mas o texto de Mateus 13, 54 diz que a sua pátria, ou seja, onde todos entendiam que Jesus era dali, porque desde criança Jesus foi criado lá. Perceba que a informação que ele é de Belém parece que ela não existe. Todos têm certeza absoluta de que Jesus Cristo é da região de Nazaré. Porém, ele é de Judá, filho de Davi. Então, chegando à sua pátria, conforme todos entendiam que era, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio este a sabedoria e estas palavras? Em Lucas, no capítulo 4, Jesus prega a sua primeira mensagem na sinagoga em Nazaré, usando Isaías 61 e dizendo que se cumpriu aquela palavra que o Espírito Santo veio sobre ele para evangelizar, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Se enfureceram os judeus daquela sinagoga, tentaram matar Jesus, que se esquivou e foi embora para não ser morto na sua primeira pregação. Então, o ministério de Jesus na cidade de Nazaré é um ministério
rodeado de incredulidade. Nas Sagradas Escrituras, há duas coisas que deixam Jesus maravilhados. A primeira, no sentido positivo, que é a fé. Quando Jesus olha para o centurião, ele diz: nem em Israel vi tamanha fé, lá em Mateus 8 e no versículo 10. Mas também a incredulidade das pessoas que ouviam Jesus fazer os milagres e ainda não acreditavam que ele era o Messias, também deixava Jesus maravilhado, chocado, e ele também profetizou o juízo sobre as cidades que tiveram a sua presença e não acreditaram que ele era o Filho de Deus. E eles ficaram surpresos. De onde veio a sabedoria e estas palavras? Simplesmente, ele é o Logos, ele é a palavra. Toda sabedoria lhe pertence e ele prega diferente dos fariseus, porque ele prega com autoridade. Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O que nós podemos meditar em todo esse texto de Mateus capítulo 13 e o contexto de Nazaré é simplesmente a inclinação das pessoas em não reconhecer Jesus como o grande profeta, mas aquele que faz milagre e que tira as necessidades, porque eles buscavam os seus benefícios. Em João, no capítulo 6, Jesus deixa bem claro: vós estão em busca da comida que perece, não da que permanece. O alvo principal do Senhor Jesus Cristo não era realizar milagres apenas. O fim não é o milagre. O fim, que é o início de uma nova vida, é ouvir o Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor Todo-Poderoso, como o Senhor da glória. Eles conheciam o pai de Jesus, José, o carpinteiro, conheciam sua mãe e todos os seus irmãos e irmãs. E por isso que eles se maravilharam. Mas este não é aquele? Também nós podemos usar os textos de Mateus 12, 46 a 50 e Marcos 3, 21 a 31, para falar de Jesus em Cafarnaum, e a sua mãe e os seus irmãos foram prender Jesus porque achavam que Jesus estava fora de si, segundo Marcos 3, o 21 e depois o 31. Os irmãos de Jesus foram prender Jesus junto com a sua mãe. E Jesus, em Mateus 12, 46 a 50, olhando para a multidão que estava na sua casa, disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs, senão aqueles que ouvem e põem em prática aquilo que eu digo? Não é fazer parte da família de Jesus no sentido carnal. Atualizando, não é dizer que é cristão ou frequenta cultos, mas é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Uma verdadeira comunhão, que ouve a sua palavra e põe em prática aquilo que Jesus diz. No versículo 56, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Ele continua, e aqui a explicação é apenas para nós entendermos que provavelmente Jesus tinha 6, 7 ou mais irmãos. Porque não estão aqui todas as suas irmãs, e a palavra todas não dá para nós pensarmos em duas apenas. Então não estão aqui todas as duas irmãs, então não seria muito coerente. Então são 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão, sendo Judas e Tiago os que escreveram cartas. José e Simão, não há menção de nada que eles escreveram, e todas as suas irmãs. Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria. Interessante é que essa frase ela é muito importante, não é algo solto. Quando Jesus disse que não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria, ele repete isso em João 4:44, logo após a ser honrado fora da sua pátria, lá em Samaria, pela mulher do poço, que reconheceu ele como profeta, se converteu, se transformou na pregadora, na missionária, e converteu toda uma cidade que veio ouvir a voz de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo ele cita Elias, quando Elias foi enviado a Sarepta, e ele diz: não teria viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a Sarepta, porque ele não teria honra na sua própria terra, mas a sua honra
foi fora da sua casa. Assim, Jesus resume o seu ministério em Nazaré, na vila em que ele foi criado. Um ministério de desprezo, e que o versículo 58 prova isso. E não fez ali muitas maravilhas, ou seja, milagres, por causa da incredulidade deles. Então, os milagres estão relacionados a revelar a divindade de Cristo. A ação de Jesus é por causa da compaixão, e esse milagre se torna verdade e é materializado na vida daqueles que creem. É preciso crer que o mesmo Cristo ainda faz milagres. Saindo da exegese do texto bíblico, nós vamos, meu amado caro professor ou professora de escola bíblica dominical, analisar os 3 tópicos das lições. Primeiro tópico, o que é milagre. Segundo tópico, objeções ao milagre. E terceiro e último tópico, Deus agindo em favor da humanidade. A primeira coisa que o comentarista traz ainda na introdução é que a hora do milagre, ela pertence apenas ao Senhor e a mais ninguém. Por mais que nós venhamos a querer determinar e a dizer que Deus se apresse em nosso auxílio, mas é Deus quem age. Lembra de João capítulo 11? Quando Jesus, sabendo da morte de Lázaro, ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Para quê? Para que o seu nome fosse glorificado naquela morte e todos crescem nesse clímax de manifestação de milagres, de que Jesus Cristo tem poder sobre os mortos. Depois deste milagre, desencadeou uma perseguição tão ferrenha que veio levar Cristo até a cruz do Calvário, perseguindo até o próprio amigo íntimo de Jesus, o Lázaro, que foi retirado do túmulo pelo poder de Deus. Então, a hora do milagre é de Cristo. Nós nos submetemos, nós cremos, muitas vezes padecemos com algum tipo de necessidade física, material ou dentro da família, mas quando Jesus Cristo decide fazer o milagre, ninguém pode impedir a sua ação e o milagre vem acontecer pela sua bondade, benignidade, pela sua misericórdia e compaixão para todos aqueles que nele creem. Os milagres e os sinais de Cristo também serviam para mostrar que ele é o Messias. Os próprios judeus, em sua cultura, acreditavam que no Messias havia algo sobrenatural, que deixava claro que ele é o enviado do Deus Todo-Poderoso. E em Cristo havia e há isso. Por isso que Jesus disse aos próprios saduceus: creia, pelo menos pelos sinais. Porque a ordem das coisas e o fim das coisas não é que Cristo vem apenas para fazer o que as pessoas querem ou suprir as necessidades das pessoas. A prioridade de Cristo é o evangelho do reino. Por isso que quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, o objetivo você percebe no final. Todos voltam para a cidade para ouvir Jesus pregar o evangelho. Porque esse é o objetivo. Que todos ouvissem o evangelho do Senhor e viessem à salvação, porque esse é o maior milagre, a salvação. E o que é um milagre? Um milagre é uma alteração das leis naturais. Aquilo que é natural, que aos olhos humanos e de todos os outros seres, por mais que se esforcem, seja impossível de realizar, Jesus Cristo faz. Não há como explicar muito. E simplesmente vivenciar essa graça de Deus de realizar grandes milagres. Quando falamos em milagres, não estamos falando apenas de cura das enfermidades das pessoas. Milagre é toda a alteração da força daquilo que Deus criou, a força das leis da natureza. Então, uma resposta de oração para trazer uma nuvem de chuva, uma resposta de oração em que o rio Jordão ou o Mar Vermelho se abre para dar caminho para as pessoas passarem, a mando do próprio Deus, o exército de Israel marchando uma cidade ou as muralhas fortificadas da cidade caírem por terra, o sol parar na linguagem bíblica dos tempos de Josué, para que o povo de Deus tivesse vitória ainda de dia. Ou seja, Deus ele intervém nas leis da natureza para alterar segundo a sua própria vontade, não por capricho
dos homens, mas para realizar um propósito maior, que é que todos venham temer e glorificar o seu santo nome. Tanto é que Jericó tremia na base de medo dos hebreus, porque a fama dos hebreus é que o Deus dos hebreus é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Um milagre serviu de confirmação para Maria, mãe de Jesus, que de fato aquela palavra que ela creu do anjo era verdade. O anjo diz: E Isabel, a tua prima, que é estéril, já faz 6 meses que ela está grávida. Para aquela que era chamada estéril e que era impossível ela gerar, o anjo diz: Porque para Deus nada é impossível. E diante dessa palavra, Maria diz: Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E quando ela vai lá, de fato, há um grande mistério sobrenatural e se cumpre a profecia de que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Por isso que quando nós olhamos para a igreja hoje e vemos o culto dos milagres, o culto da vitória, o culto da tua resposta, o culto da multiplicação, as pessoas hoje estão determinando, estão nomeando os dias em que Deus pode e deve fazer as coisas. É a palavra rema, é a palavra profética da boca das pessoas. Mas, muito mais acima de toda essa crença meio desordenada dos homens, está o amor e a misericórdia de Deus, que não tem hora marcada nem agendamento humano para realizar milagres. Ele simplesmente faz milagres conforme a sua vontade e o seu querer. O que acontece é que ao longo da história da igreja, desde o início, algumas pessoas se introduziram no meio do povo de Deus, e o próprio apóstolo já havia falado sobre isso, apenas para aproveitar da fé das pessoas para angariar para si o benefício material daquelas pessoas que, biblicamente, devem sustentar aquele líder. Então, muitos líderes oram por milagres, profetizam sobre milagres, usam objetos dizendo que através desses o milagre vai acontecer, mas para isso é preciso você pagar o milagre. E não é assim que as coisas procedem. Em Atos 8, temos a confirmação que veio a surgir o termo simonia. Nós não pagamos por milagre, nós cremos no milagre. Sem dúvida alguma, você glorificará a Deus quando você assiste documentários das belas coisas da natureza criada por Deus, tanto da geografia, dos montes, dos rios, dos animais das águas, dos pássaros, dos peixes, dos grandes répteis. Você glorifica a Deus por ver a manifestação dos astros, a aurora boreal que é citada pelo autor da lição. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato, e o vídeo é a explicação sobre o arco de Deus, que é mais conhecido como o arco-íris. Existe a explicação científica também dessas gotículas ou desses vapores de água com os raios solares, trazendo esse magnífico arco ou aliança no céu, que é uma prova de que Deus não trará a destruição mais da maneira que trouxe no dilúvio. Tantas coisas gloriosas e poderosas, os gases, os minerais, os vulcões, coisas gloriosas que há na natureza, mas o milagre está acima de todas essas coisas porque é uma alteração de tudo isso. São fenômenos como a aurora boreal gloriosos. É como se fosse a própria glória, e é a glória de Deus manifestada através da criação. Mas o milagre ainda altera tudo isso para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado. Então, o milagre é o poder que Deus tem de interferir na ordem natural das coisas. Nos textos de Marcos capítulo 1, do 35 ao 38, e também o versículo 44, o que aqueles que seguiam Jesus, que desejavam ter a cura das suas enfermidades, desejavam comer pão, que os demônios saíssem de suas vidas, eles perseguiam Jesus apenas por isso, a ponto de prender Jesus em um local e começarem a trazer pessoas de todas as partes de Israel para que Jesus curasse todas essas pessoas. E o que Jesus fez foi fugir daquelas pessoas. As pessoas perseguiram Jesus, alcançaram Jesus, pegaram no braço de Jesus e disseram: Mestre, nós te procurávamos por todo lugar, onde é que o senhor estava? Ele diz: Eu preciso ir às outras aldeias para pregar o evangelho do reino,
porque para isso vim, para pregar o evangelho e salvar os que se haviam perdido. E essa resistência de Jesus quanto à publicidade dos milagres fazia até com que ele fizesse um milagre na vida de alguém e dissesse: não conte isso a ninguém, não passe para ninguém isso. Se nós quisermos numerar o que tentava atrapalhar Jesus no ministério, não eram os demônios, nem os saduceus, nem os fariseus, mas o alvoroço da popularidade do Senhor Jesus Cristo e a própria multidão. A multidão queria apenas o seu benefício. Quando em João capítulo 6, Jesus começa a pegar mais pesado, que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vós estão em busca da comida que perece, não da que permanece. Quando Jesus tenta direcionar a mente das pessoas para a palavra, as pessoas correm. Parece que Jesus está agora, fisicamente, vivendo em 2023, porque a mensagem que chama a atenção das pessoas é aquela que vai resolver os problemas dela. Por isso, uma das frases que mais ouvimos em cultos, em especial no início deles, é: Jesus vai resolver o teu problema. E esse não é o objetivo. Muitas vezes, para nós ficarmos maduros na fé, são enviados por Deus problemas para que nós venhamos a aprender a resolução destes e ter a sabedoria de Deus e crescer da parte do Senhor. Não é apenas ele chegar e fazer um milagre e nos dar uma vitória, mas nos ensinar que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, não importa o contexto da nossa vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E para você, meu amado pregador do Evangelho, nós podemos usar a linguagem do comentarista da lição no subsídio do primeiro tópico. Nós não podemos, com a mensagem de milagres, eclipsar a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino. O que significa isso? Profetizar milagres sem pregar a mensagem do Evangelho. O alvo principal não é o milagre, o alvo principal é a mensagem de temor a Deus, de andar em piedade na presença do Senhor até o seu retorno, de fazer a vontade de Deus. E por causa disso, existe sim uma crise de conteúdo bíblico, mas também um alvoroço muito grande para que as pessoas tenham todo o benefício que desejam. Deus é bom e misericordioso. E ele faz o milagre, não importa o horário, não importa o ambiente, porque ele é glorioso. A lição, ela traz objeções quanto à questão do milagre. E essas objeções simplesmente são de alguns estudiosos, alguns filósofos, como por exemplo Benedito de Spinoza, que dizia que nada fogem da ordem natural das coisas, porque se Deus criou todas as coisas perfeitas, nada pode acontecer para trazer desordem, o que seria a alteração para que o milagre acontecesse. Por isso que ele diz que os milagres são impossíveis e que se as leis de Deus, as leis naturais de Deus forem quebradas, isso lança em dúvida a existência do próprio Deus, pois aquilo que Deus criou está estabelecido eternamente, segundo o pensamento desses homens que não acreditam no milagre. O milagre seria uma violação das leis da natureza criadas por Deus. Então, essa violação ela não pode acontecer. Mas quem está interferindo na ordem natural das coisas é aquele que criou todas as coisas. Ele não está destruindo, não está desfazendo, mas fazendo uma alteração para ajustar não apenas as coisas materiais e as leis da terra, mas para ajustar o coração que teme a Deus, para suscitar no coração das pessoas de que Deus é soberano, ele é grande e que ele manda em todas as coisas. Não é isso que aconteceu no final do texto da tempestade em Marcos 4, a partir do 35, quando os homens, temendo por verem as ondas e o mar se acalmar, eles disseram: Mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse grande milagre chamou a atenção daqueles homens que estavam naquele pequeno barco e entender que eles não compreendiam que tanto poder esse Jesus tem. De não apenas multiplicar os pães que ele tinha feito há pouco antes, mas também de dominar até os mares, que na verdade é o lago de Genezaré. E essas objeções quanto ao milagre,
elas têm uma capciosa direção, que se milagres não existem, conforme essas pessoas dizem, logo Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos. E aí onde está o fundamento da mensagem cristã. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus Cristo disse que Deus me deu o poder para entregar a minha vida e para tornar a tomá-la. Esse é o maior milagre, a ressurreição do Senhor e agora a nossa ressurreição espiritual e por fim no arrebatamento também a nossa ressurreição física, com o corpo glorificado. Então essas três características básicas para um contexto de milagre é a manifestação do poder de Deus para que todos saibam que o dedo de Deus está ali, ou seja, contemple a divindade, como por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Segundo, a compaixão do Senhor pelo povo desgarrado, conforme Marcos capítulo 6 e versículo 34. E o próprio povo, quando retirado do Egito, estava agora sem direção. Aí o Senhor fala com Moisés, pede para que Moisés ministre a fé, ou seja, a ordem, diga ao povo que marche, e o povo atende o pedido do seu líder, e aí acrescenta a manifestação de Deus para suscitar que ele é todo-poderoso sobre a natureza. Segundo, a compaixão. E terceiro, a fé. Esses três elementos suscitam o milagre. Deus desejando fazer, desejando agir para que o seu nome seja glorificado. Meu amado professor de escola bíblica dominical, nós queremos sugerir que na sua classe, nessa semana, como estamos falando de milagres, e são inúmeros os textos de milagres nos evangelhos, também nós queríamos aconselhá-lo a, tanto a você, professor de escola dominical, que está falando de milagres, você pode contar um milagre depois da sua salvação, que é o maior milagre, um milagre que aconteceu na sua vida. Se Deus realizou um milagre sobrenatural na sua vida, você pode estar contando a sala e também incentivando um ou dois irmãos para estar contando algum milagre que aconteceu na sua vida. Se abrir para todo mundo contar, não terá aula de escola dominical, será apenas uma manhã de contar testemunhos. Então você vai se resumir em uma, duas ou no máximo três pessoas, se não no mesmo instante, mas dividido dentro da aula, para que elas contem e se edifiquem mutuamente no Deus que faz milagre. Ele fez, ele faz e ele fará. Ele é o Deus misericordioso. Eu me lembro do texto que, por compaixão, o Senhor Jesus simplesmente olha para a mulher encurvada, vai até ela e endireita ela. Então ela não clama, ela não vai até onde ele está, ela não busca, simplesmente ele tem misericórdia e atende aquela que sofria muito tempo pelas prisões do inferno. O Senhor, pela sua graça, já me curou de algumas enfermidades que eu posso aqui, das que eu sei e tive comunhão com o Senhor, numerar 5 enfermidades que me deixaram preocupados, mas Deus interferiu de forma sobrenatural e fez o milagre acontecer. E um deles que eu quero pontuar em resumo aqui para os irmãos foi um contexto de minha vida em que comecei a ter alguns problemas na garganta a ponto de não conseguir mais comer comida sólida, e sim aquelas que eram passadas no liquidificador. Com o tempo, já um pouco preocupado, mas buscando ao Senhor da glória em oração, eu tive uma visão de Deus em sonhos e que eu estava de joelhos. Um conjunto de jovens que na época fazia parte, eu tentava orar e falar com Deus e eu não conseguia, porque a minha garganta estava tapada, travada. E de repente, apareceu do meu lado, enquanto eu de joelho estava, um homem vestido de terno. Ele era um homem muito grande e eu não via a parte de cima, do peito para cima. Eu só via as suas mãos, suas coxas, sua cintura. E aquele homem pegou no meu braço, me colocou de pé e com o dedo indicador, ele colocou o dedo dentro da minha garganta e puxou. Quando ele puxa o seu dedo, ele mostra nas suas mãos um caroço verde. E esse caroço estava sujo de sangue e também a sua mão. De repente eu
me desperto daquele momento, e quando eu me desperto, simplesmente na minha boca, na minha língua, está um gosto de sangue. E naquele momento eu não sentia mais a dor, a garganta foi destravada, o Senhor da Glória, de forma sobrenatural, interferiu no meu sofrimento, interferiu na minha dor e me curou. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele é bom e Ele é misericordioso. O Deus que fazia milagres, Ele continua fazendo milagres da mesma maneira. E sempre tem um grande objetivo: que os homens passem a temer a Deus. Significa que se Deus não interferisse, eu não estaria vivo. E esse é um dos 5 que eu sei. Porque Deus é tão grande que Ele é aquele que nos dá livramento quando nós menos esperamos, chegamos em casa bem e achamos que nada aconteceu, mas lá atrás Deus nos deu um grande livramento. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa lição. Faça com que isso aconteça. Glorifique ao nome do Senhor que faz milagre. E se possível, no final, ore, já que a ministração principalmente vai ser curas, que são os principais sinais operados por Cristo. Ore pelos seus alunos. Pergunte se eles creem que Jesus Cristo vai curar eles naquela hora, naquele exato momento. Não é no culto de noite, é naquela hora. E Deus poderá fazer isso se Ele desejar, se Ele quiser, se as pessoas acreditarem. Glória a Deus por isso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Digite aí embaixo nos comentários o que você achou desta aula. Não deixe de assistir os 2 vídeos sugeridos aqui que estão no nosso canal Bíblia de Fato. A nossa próxima lição será a lição de número 11, Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Então, iremos tratar na próxima semana sobre a doutrina da teologia sistemática, que é a pneumatologia. Nós iremos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, será uma lição também gloriosa. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.